consegui diagnóstico, passei em muitos médicos, fiz muitos exames e eu vou contar pra vocês todo esse processo. Gente, eu vou tomar esse remédio aqui agora e eu nem acredito que eu tô gravando de novo pro canal depois de 25 dias mais ou menos de sofrimento, de dores e dores e mais dores. E eu não fazia ideia que tantas mulheres passavam por esse problema que eu passei. Tô aqui, graças a Deus. Começo esse vídeo agradecendo a Deus, principalmente, que me sustentou até aqui. Agradecendo ao meu marido que esteve comigo do meu lado todos esses dias, correndo comigo pra lá, pra cá, pra médico. Várias madrugadas nós viramos aí com dores e mais dores, e esquenta, faz compressa, remédio pra cá, remédio pra lá, e graças a Deus eu consegui diagnóstico, passei em muitos médicos, fiz muitos exames, e eu vou contar pra vocês todo esse processo. Vou tomar esse remédio agora, são 9 horas da manhã, hoje é quarta-feira. Eu tô ainda meio lenta, tá? Porque eu tô aqui falando com vocês, mas eu ainda tô com dor, tá? Fui pegar o microfone pra ficar melhor pra vocês aí o áudio. Eu tomei agora uma medicação. Vocês já sabem que eu tenho crise de enxaqueca, né? Muitos meses. Eu sempre tive, né? Desde sempre. E porque desde quando eu comecei a trabalhar com rede social, com internet, tudo, eu sempre tive crise de enxaqueca e eu sempre achei que eu estava tratando do jeito certo, que era tomar um analgésico, né? Eu sentia uma dor, tomava um analgésico e esperava passar, que era o que eu acho que muitas mulheres devem fazer, muitos brasileiros devem fazer. Eu não fazia ideia que tinha tratamento específico para enxaqueca e que enxaqueca era uma doença que não tinha cura e que era sua primeira origem é genética e a sua segunda origem ela se cronifica através dos analgésicos que a gente toma. Dentro de anos fazendo a mesma coisa, a minha enxaqueca, as crises de enxaqueca que eu tinha, elas foram se intensificando até que cheguei num colapso, um looping de crise de enxaqueca que foi uma atrás da outra durante 25 dias. Então, ela não passava. Eu tô assim, sem maquiagem, mas eu tô nesses 25 dias, eu não consegui fazer maquiagem, eu não consegui. Gente, fiquei assim mesmo mal. Eu achei que eu ia morrer. Eu tive vários pensamentos ruins, assim. Eu nem tinha coragem de falar em voz alta, né? Hoje, depois que eu tive o diagnóstico que eu passei em neurologista, e aí eles me explicaram, né? Eu fiz tomografia do crânio, graças a Deus não deu nada. E eles me explicaram, me diagnosticaram com enxaqueca crônica, porque tratei do jeito errado, como eu falei pra vocês aí, né? Tomando vários analgésicos. Eu tomava, vou explicar pra vocês como eu fazia, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês, já falando isso aqui no começo do vlog? Eu tinha outros 2 vlogs gravados que ia sair antes desse. Só que como essas coisas aconteceram agora em tempo real, eu falei assim, eu vou soltar primeiro esse, pra vocês entenderem por que eu parei de postar os vídeos aí durante um mês, por que eu também sumi do Instagram, e depois eu solto os outros 2 vídeos que já estão gravados, tá bom? Eu tô realmente bem lenta ainda, porque são muitas medicações e muitos suplementos. A minha medicação acabou de ser trocada, eu tava tomando o Topiramato, que não deu certo pra mim, né? Eu tô nesses 20 dias, 23, 24 dias assim, eu tomei o Topiramato direto e não deu certo. A minha crise de enxaqueca, como eu tava falando pra vocês, ela ficou num looping. Então, antes ela vinha, por exemplo, a maioria das vezes ela vinha quando eu tava editando, né? Então eu tinha dor no olho, eu tinha dor aqui latejante, eu tinha dor aqui nas laterais, e eu sabia que era as dores de enxaqueca. Então eu tomava um Naramig e tomava um Dipirona, os 2 juntos. Passava, aliviava, ali naquele momento, né? Depois, a dor voltava, eu tomava mais um paracetamol. Todos esses remédios, gente, eles têm cafeína e eles cronificam a dor. E eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu não fazia ideia de que muitas mulheres sofrem disso e de que muitas pessoas tratam do jeito errado. Se você sofre com dores de cabeça, sofre com crise de enxaqueca, e já nesse momento do vídeo você tá se identificando com alguma coisa que eu tô falando, pelo amor de Deus, procura um médico. Deixa eu só desligar a máquina aqui rapidinho, pra não atrapalhar. Olha, pelo amor de Deus, procura um médico, procura um neuro e vai tratar. Sabe, se você tiver no começo e falar assim, eu tenho
dores de cabeça, eu tenho crise de enxaqueca, mas é uma coisa que passa. Eu fiquei esses 25 dias, gente, sem dormir. Eu dormi acho que 2 noites, que foi há 5 dias atrás eu dormi uma noite e essa noite eu consegui dormir. E essa noite eu ainda levantei uma vez 3 horas da manhã. Isso durante 25 dias era uma pressão e um peso na cabeça que, a princípio, eu tentei explicar para os médicos como se eu estivesse sendo abduzida, que nem eu tô aqui e eu tô com uma pressão na cabeça. E realmente parece que eu tô sendo abduzida, que tem um imã querendo me puxar para cima, né? Então puxa maxilar, puxa tudo, tá puxando assim, eu sinto puxando na minha cabeça. Que é uma pressão com um misto de peso na cabeça. E isso faz parte da enxaqueca. Eu não sabia. Porque pra mim, dor de cabeça era aquela dor latejante, né, que pulsa, pulsa, pulsa. Só que a enxaqueca, ela tem vários tipos de dor na cabeça. Eu também não sabia disso. Ela tem vários tipos de dor. E quando ela vem do jeito que ela veio em mim, ela desenvolve dores no corpo todo. Eu tive até que ir no quiroprata, porque nesses 20 dias sem dormir, meu pescoço ficou duro. A minha cervical, tipo assim, a minha cervical travou. Porque eu não dormia e a pressão ficava bem aqui, ó, no meio aqui da cabeça, mais próximo da nuca. Então eu não conseguia deitar assim, de cabeça assim no travesseiro. Eu tava deitando mais assim e mais desse lado, porque esse outro lado, esse meu ombro aqui, ele é meio machucado, então eu não consigo dormir muito desse lado. Então pensa que eu fiquei 25 dias dormindo, isso assim, cochilos, tá? Cochilos, porque tinha hora que vinha uma pontada assim que parecia que o ET ia me levar. Eu falei, nossa. E eu tô falando isso aqui pra vocês hoje desse jeito, mas assim, tô muito grata porque essa noite eu dormi. O médico trocou minha medicação ontem, porque essa semana eu também tive várias crises e eu fui várias vezes para emergência tomar medicação na veia para ver se eu conseguia ter um momento de alívio. E aí eu consegui entender que o meu diagnóstico era de enxaqueca crônica e ela se cronificou devido aos analgésicos. Então, anti-inflamatório, muito paracetamol, muito Neosaldina, muito Naramig, todos os triptanos aí, muito dipirona, nossa, pelo amor de Deus, dipirona você tem que tirar da sua vida hoje. Eu vou tomar aqui essas 3 vitaminas, que é a coenzima Q10 e vitamina D, por quê? Depois que eu tive tudo isso, eu fui ainda pesquisar, né, aprender um pouco mais sobre essa questão da enxaqueca e entender tudo que poderia me fazer mal. Né? Eu tô assim falando que eu tomei a medicação agora, ela meio que, não sei, sabe? Tô meio zonza, sei lá. Agora eu tô tomando propanolol. Trocaram o topiramato pelo propanolol. Ontem eu tomei o propanolol e eu já consegui dormir. Eu tomei o propanolol com flunarizina. Só que o flunarizina eu só posso tomar uma vez ao dia, 24 horas, né? Então eu tomei ele ontem 9 horas da noite, eu vou tomar ele hoje 9 horas da noite. E o propanolol eu tô tomando de 12 em 12 horas, como eu tava tomando o topiramato. Só que o topiramato não deu certo pra mim. Ele não dava esse alívio na pressão da cabeça. Já o propanolol eu tomei ele ontem, comecei ontem e eu já senti um alívio leve, né? Porque a dor ficava concentrada aqui, essa pressão. E agora eu sinto que a pressão tá na cabeça inteira, então pelo menos tirou a concentração que estava aqui. O tratamento, gente, ele é um tratamento que vai variar de 3 a 5 meses para ver a melhora e que a medicação vai fazer efeito de 30 a 50 dias. Então, assim, é sofrimento, é um sofrimento. No nível que eu cheguei, os médicos já falaram para mim, não tem o que fazer, porque ou eu ficaria internada tomando remédio na veia e esses remédios que eles dão lá os remédios que não pode, porque todos são analgésicos, então você já vai tomar dipirona na veia, você vai tomar os triptanos na veia, então não pode, porque eles têm base de cafeína, café eu não posso tomar mais, tirei o café, e vários outros alimentos que eu não posso comer mais, por conta da enxaqueca, porque agrava, então eu tive que fazer uma troca, tanto que eu já emagreci, vocês vão perceber aí, nesses 20 dias eu já emagreci. Deixa eu tomar logo essas vitaminas aqui, e vou explicar para vocês aqui o que eu tô tomando de suplemento alimentar que também ajuda no controle das dores de enxaqueca, tá? Então vamos lá. Agora eu tomei a vitamina D que eu já tomava antes, mas para ajudar no controle da enxaqueca, o que ajuda? Coenzima Q10, porque é um suplemento que ajuda e se liga direto nas suas mitocôndrias, né? Que ajuda na energia durante o dia, porque a gente toma muito remédio, então a gente fica muito grogue. Eu tive que passar num psiquiatra para poder tomar remédio para ansiedade, para eu poder conseguir dormir. Porque cheguei em um momento, gente, que eu achei que eu tava com tumor, que eu achei que eu tava com meningite, que eu achei que eu tava com um monte de coisa ruim, sabe? Assim, eu falei, eu vou morrer, eu não vou ver o Isaac
crescer, eu não tenho um filho, eu não tenho um cachorro. Sabe que todo aqueles pensamentos ruins, que misericórdia, Deus, que eu não gosto nem de falar dessas coisas. Então, assim, comecei a desenvolver uma ansiedade e aí eu tive que ir num psiquiatra e aí eles passaram o sertralina, o psiquiatra passou o sertralina e passou esse outro aqui, Amplicipitil, que esse aqui na verdade foi até neurologista que passou. Esses outros dois suplementos aqui, coenzima Q10 e riboflavina, que é vitamina B2, também ajuda no controle da enxaqueca, que são suplementos alimentares, e o magnésio, treonato e melato. O melato é para dor e o treonato é para ajudar a dormir. Eu tô tomando o treonato. É que ele tá lá na minha cabeceira da cama, então eu não vou buscar. E tem mais uma bolsa de remédios, gente, porque ao longo desses dias, você vai em um médico, eles mandam receita, você vai e compra. Aí você vai em outro médico, manda receita, você vai e compra. Você compra um monte de remédios até você conseguir entender o que você tem e o que você tem que tomar. É o que eu tô fazendo agora. No meu tratamento que eu tô fazendo agora, eu estou tomando para tratar a enxaqueca o propanolol, que o neuro trocou ontem, o medicamento, e tomando o flunarizina. Mas antes eu estava tomando o topiramato, que não deu certo para mim, porque o topiramato não aliviava a pressão na minha cabeça. Ele aliviava as dores latejantes, mas a pressão na cabeça não. O propanolol eu comecei ontem, então eu não sei dizer para vocês ainda, assim, como que eu tô me sentindo com ele. Eu posso dizer que eu consegui dormir de ontem para hoje, coisa que eu não tava conseguindo dormir. Essa foi, assim, a minha dificuldade nesses dias. Eu peço para vocês que sofrem de enxaqueca, não deixa, sabe, não fica levando eu em banho-maria. Em todas as farmácias que eu passei, engraçado, né? As meninas que me atendiam, elas já falavam assim para mim: você tá com enxaqueca? Porque todas elas já também estavam, já sofria, tava em tratamento. E era muita mulher. Nossa, tô aqui falando com vocês e a pressão tá aumentando. Cabeça. Muitas coisas eu tive que mudar na minha alimentação. Uma pessoa que sofre de enxaqueca tem muitas coisas que não pode comer e eu não sabia. O café é uma delas que eu tive que tirar. Adoçante é outra delas que também eu tive que tirar. Tem algumas frutas também que a gente não pode comer. Banana nanica, não pode. Da classe de bananas, eu acho que o neurologista falou pra mim que a banana prata é a que pode, assim, e não muito. Mas melancia não pode, jamais. E das sementes, falou que semente de girassol é muito bom. E assim, gente, chá, receitas de chá. Porque diz que eu não gosto de gengibre, mas eu tô sendo obrigada a tomar chá de gengibre todo dia e suco com gengibre todo dia. Porque o gengibre, ele é um anti-inflamatório natural. Então, eu tenho que tomar. Quando é caso de saúde, não tem o que a gente gosta ou não gosta, a gente tem que fazer. O Wilson foi num fornecedor hoje, eu tô todos esses dias sem trabalhar, tá? Eu fiz o evento do Dia das Mães, que tá gravado num outro vlog que vai sair pra vocês ainda. Ali foi o último evento que eu fiz bem. Depois eu fiz um outro evento com ele no dia 20 do mês passado, quase desmaiei lá. Tava muito mal, muito mal. E de lá pra cá não trabalhei mais, nem com internet e nem com ele nos eventos, tá? Então eu tô todos esses dias sem trabalhar. A casa, eu conseguia, assim, fazer coisas bem picadas, né? Então eu, tipo assim, as roupas que a máquina que lava, e eu subia as escadas bem devagar pra pendurar as roupas lá também. Demorava 1 hora pra pendurar, porque eu ia pendurando bem devagarinho, porque esse negócio de levantar a cabeça. Aí, assim, o dia que eu via que a dor, assim, não tava tão intensa, aí eu passava um aspirador na casa, o Wilson me ajudando, sabe, pra dormir, gente, à noite, assim, sabe, o Wilson todas essas noites também não dormia, porque muito preocupada, a gente não entendia o que era, né, a gente não sabia, e quando você não sabe, a gente fica, assim, desesperado. Eu marquei até ressonância pra fazer do pescoço, porque eu achei que poderia ser uma hérnia, poderia ser qualquer coisa, assim, sabe, a gente acha de tudo, a gente fica desesperado, é uma coisa, assim, de louco. Ai, mas, assim, eu tô muito feliz, porque eu tô aqui gravando hoje com vocês, porque eu sinto saudade de fazer, eu amo fazer isso. Uma outra coisa também que durante todos esses anos eu editei pelo celular, né? Porque eu tenho um notebook mais antigo, mas ele não aguenta vídeos longos, né? Ele não aguenta programa de edição. Eu editava no celular, né? Os vlogs que eu saio aqui no canal pra vocês. Então eu passei muitos anos, todos esses vlogs que vocês veem aí no canal, tirando os do começo. Acho que do primeiro ano eu conseguia editar no notebook, depois nunca mais. Então, assim, os 3 últimos anos, tudo editando pelo celular. E quando você edita pelo celular, você força
força tudo. O seu sistema nervoso, ele força tudo, porque você fica aqui numa telinha pequenininha, quando você vê, eu não vou nem falar, né, das crises de enxaqueca, da questão do olho, que meu olho apertava assim, ó, porque eu, na época ainda não tava usando óculos, né, e eu até achava que as minhas crises de enxaqueca era por conta do óculos. Fui fazer o óculos e não passava. Fui agora no quiroprata, porque eu falei pra vocês que esses dias eu tava com tanta pressão na cabeça que meu pescoço ficou duro. Aí fui no quiroprata. Ele falou que eu já tô no início de cifose aqui perto do pescoço, que é um caroço, é um calombo que se forma aqui entre aqui a cervical, aqui é um tipo um calombinho que fica aqui, ó, tá? Então, se você também está se identificando nessa parte do vídeo aqui, você presta atenção, tá? Porque no meu caso, esse calombo aqui, ele se desenvolveu assim, tá bem no início, porque eu ficava assim, ó, olhando para baixo do celular, editando aqui, ó. Então, a gente não percebe, mas quando a gente vê, a gente já tá todo encolhido, troncho, olhando para baixo. Acabou que aí o quiroprata falou para mim, olha, preste atenção, porque ele falou que se a gente não cuida, isso aqui forma uma bola de gordura aqui em cima e fica uma coisa horrível e a gente fica sem postura. Aí agora também tenho que fazer exercícios que ele até me passou, e é um exercício em casa mesmo que dá para fazer, para poder resolver isso aqui agora que tá no começo, porque eu acho que quem já tá com isso aqui muito desenvolvido, acho que só com cirurgia, não sei, né? Vou sentar ali um pouco, vou respirar um pouco ali no sofá, vou tomar mais um pouco de água, depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui na casa, que eu tenho uma louça pra lavar e vou pôr uma blusa que eu tô com frio. Daqui a pouco eu volto. Eu até vim sentar porque é assim, tem horas que aumenta demais e tem horas que alivia. E a pressão realmente na cabeça aumentou, tanto que eu tava até pensando em continuar gravando o vlog e tudo, mas eu vou só finalizar o raciocínio. Eu vou falar pra vocês em todos os médicos que eu passei nesses dias, que foram muitos. Até eu chegar num diagnóstico de enxaqueca crônica, eu passei no neuro, passei toda vez que eu ia na emergência era clínico. Passei no ortopedista, passei no cardiologista, passei no otorrino, fiz eletrocardiograma, porque como a minha dor, essa pressão na cabeça não passa, ela é constante, ela fica dia e noite. Você dorme e acorda com ela. Às vezes ela alivia e às vezes ela aumenta. Aí a minha pressão arterial sobe. Então eu também tive esse problema, porque algumas vezes fui parar na emergência também com a pressão alta e era por conta da dor. Então isso também acabou me deixando mais ansiosa. E uma outra coisa que eu tive que passar também, uma outra especialidade, foi no psiquiatra, para poder tratar um pouco a ansiedade, porque você pensa tanta bobagem, você pensa tanta loucura, você pensa que você tem tanta coisa, que você só fala assim, meu Deus, eu vou morrer. Provavelmente meu corpo tá tendo uma resistência à medicação também. Por quê? Porque eu passei anos medicando errado. E aí eu tô convivendo com essa pressão na cabeça, com essa dor. Então eu acabo ficando muito ansiosa também. Aí eu passei no psiquiatra, ele passou um remédio pra mim de ansiedade, e aí eu vou falar o meu lado, tá? Assim, eu sou adulta, eu mando em mim, eu tenho as minhas escolhas, eu não tô falando pra você fazer como eu. Eu também me vi num ponto que eu tava parecendo uma retardada. Tanto tomar remédio e ficar parecendo uma planta, sabe? Ficar assim, vegetando. Você não ouve direito, você não entende direito, você não pensa direito, você esquece tudo, você não lembra de nada, sei lá, você fica meio... Você fica igual uma planta. E aí o psiquiatra passou um remédio chamado sertralina, ele passou um outro para dormir também que eu não comprei, e a neuro passou um chamado amplicipitil, que também os psiquiatras também receitam, né? Esse amplicipitil eu tomo, que é naquele momento assim de crise mesmo, sabe? Que você, tipo assim, passei o dia todo com dor e eu só vou poder tomar o outro remédio daqui a 12 horas de novo. Aí nesse meio termo eu tomo esse amplicipitil aí. Mas assim, ele dá um negócio no corpo assim tão estranho, você fica se tremendo. Assim, sei lá, você parece que você tem mal de parto no corpo. É estranho, assim. O sertralina eu tomei 3 dias. Como eu tava tomando muitas medicações já, e assim, é um misto, sabe? Eu me vi num momento que eu falei assim, gente, não tem como. Eu não consigo fazer uma maquiagem. Eu passo o tempo todo de óculos escuros. Hoje eu não tô porque eu não sei nem onde que eu deixei. O outro, ele deve ter ficado lá em cima. Esse daqui, ele é anti-reflexo,
tudo, assim, cheio de frescura. A luz me incomoda muito. É um dos pontos, assim, que acaba me acomodando demais, sabe? O barulho, o cheiro nem tanto, mas a luz, nossa, gente. Luz branca pra mim, esquece. Esquece. Se eu entrar num ambiente de luz branca, eu vou piorar na hora. Aí eu decidi parar de tomar o sertralina, a princípio. Mas eu comprei um outro suplemento alimentar chamado ashwagandha, que também é para ansiedade, tá? Só que ele é fitoterápico. Ele é à base de plantas, ele é indiano, que ele tem uma funcionalidade que também é para ansiedade. Por quê? Eu não queria ficar assim, dopada de remédio, sabe? Então eu comprei esse outro eu prefiro estar com um suplemento alimentar, um remédio fitoterápico do que com um controlado. Porque todos esses, o topiramate é controlado, o sertralina é controlado. Eu sei que vai ter gente aí que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que tá achando que eu não tô respeitando o tratamento, vai ter gente que vai achar que eu tô errada. Vai ter gente que vai achar que eu tô certa, mas independente do que você achar, né? Eu tô fazendo o que eu acho certo pra mim, né? E eu tô compartilhando com vocês aqui esse lado, né? Tudo isso que eu tô passando aqui, para que você que sofre com enxaqueca, se você não chegou nesse nível que eu tô de crise, não espera chegar, porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como uma pessoa que trabalha numa empresa assim fora, sabe, que tem que bater ponto, tem filho. Eu fiquei tão debilitada que a gente ficou pensando em tudo isso, eu e o Wilson, sabe? Eu fiquei tão grata a Deus, assim, porque eu tenho o Wilson na minha vida que me ajudou tanto. Sabe, quantas noites eu não conseguia dormir e ele me colocava assim no meio das pernas dele, assim, eu ficava, e ele fazia massagem, colocava pano quente na minha cabeça. Eu fico pensando, sabe, quem não tem ninguém? E quem tem no outro dia que tem que trabalhar, tem que... Porque a gente até perguntou isso pros médicos, né? E eles falam que tem que dar o atestado. Eu falo, gente, mas tem empresa que nem entende, né, essas coisas. Tipo, se apresenta um atestado de 10 dias, outro atestado de 20 dias, porque eu já tô há 25 dias assim. Eu, né, o Wilson tem a empresa dele, eu trabalho com ele na empresa dele lá também. E graças a Deus nesses dias não teve nenhum evento grande, mas na próxima semana já vai ter um evento grande. Eu já me preocupo eu estar lá com ele, mas eu também vim, gente, de uma rotina produtiva. Eu não parei em nenhum momento, sabe? É casa, é faculdade, é os trabalhos com a internet, é editando, passei anos editando na telinha, tudo isso é pra gente entender, sabe, o nosso limite também, porque nós mulheres, a gente quer ir além do nosso limite. E a gente tem um limite, a gente tem que ouvir o limite do nosso corpo. Então eu quero deixar aqui pra vocês esse meu relato, quero pedir pra você que, se você passa problemas assim, sabe, com enxaqueca e tudo, não espera muito pra cuidar. Vai procurar não sei se você não tiver convênio, eu peço que Deus abençoe para que você em algum momento consiga ter uma condição financeira de pagar um convênio para você poder fazer seus exames. Mas se você também não tiver, se esforça para você conseguir passar pelo SUS, porque também às vezes a gente tem o convênio, mas você nem vai ser bem atendido. Muitas vezes cheguei no consultório e não fui bem atendida, tive que procurar outros médicos, tive que passar várias vezes até encontrar um médico que falasse que se compadecesse. Também quero pedir para vocês deixarem nos comentários a experiência de vocês, se vocês sofrem também de enxaqueca, se passa por isso, qual foi o tratamento que deu certo para vocês. É isso, assim, que a gente possa se ajudar compartilhando, né? Compartilha esse vídeo com alguém que de repente na sua família às vezes a gente fala, as pessoas não dão ouvido, né? Mas quem sabe se ela ouvir alguma outra pessoa falando, contando a sua própria história, e ela vai dar ouvido, porque tem gente que é teimosa, a gente é cabeça dura. Mas é isso, eu espero já no próximo vlog estar um pouco melhor, para poder, né, voltar a gravar os vlogs que eu gosto de gravar para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Foi por esse motivo que eu dei uma pausa aí nos vídeos do canal, mas eu espero poder estar de volta já em breve aí com mais vídeos para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!